Olá, uma boa tarde a todos que estão aqui presentes. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Por esse curso, podemos assim dizer, que é os Novos Conversos. Aqui a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a história da nossa igreja e a relação que a nossa igreja tem com a história do povo remanescente da Igreja de Deus durante a história de todo mundo e também um pouquinho sobre o final, de como vai acabar essa história também. Então é muito bom ter você aqui conosco, eu acredito que vocês vão aprender bastante com todo esse curso. Eu gostaria de convidar vocês agora para se levantar, para a gente fazer uma oração para iniciar. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, porque o Senhor nos cuidou na vinda para cá e te pedimos especialmente que o Senhor abençoe esse projeto, esse curso, que as pessoas aqui possam aprender um pouquinho mais sobre Ti e muito obrigada porque o Senhor conduziu elas até aqui e porque elas entregaram a sua vida a Cristo. Eu peço que essas pessoas que estão aqui também possam levar a sua mensagem do seu amor às outras pessoas também e que cada vez mais pessoas possam se achegar ao seu reino. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Olá, eu sou a Nil e para nós um motivo de satisfação, liderança, pastores, nós estarmos nessa tarde aqui com vocês. Então, na verdade, é assim, ó, nós vamos conversando, tá bom? Eu também vou aprender com vocês e o nosso desejo, assim, é que alguns assuntos bem importantes relacionados à nossa história, a história da igreja, do adventista do sétimo dia, nós possamos esclarecer juntos, tá bom? E reforçar aquilo que nós já temos conhecimento. Eu lembro que quando eu estudei esse assunto, eu fiquei muito grata a Deus, porque eu aprendi demais. E às vezes você está tanto tempo na igreja e passa despercebido. E é algo que nós precisamos aprender para que a gente possa passar para outros também, não é mesmo? Então, grande alegria, muita alegria mesmo estar com vocês nessa tarde, tá bom? Nós vamos, nesse primeiro momento, nós vamos comentar um pouquinho a respeito do remanescente e sua missão. Então, nós somos o povo remanescente e nós temos uma missão também. Mas, para que a gente entenda um pouquinho sobre isso, a gente precisa fazer uma retrospectiva histórica, não é mesmo? Porque a igreja, ela é criacionista e historicista. Então, nós precisamos conhecer um pouquinho para defender, né? Se alguém perguntar para a gente qual é a razão da nossa fé, nós tenhamos certeza absoluta daquilo que nós estamos falando, tá bom? Então, a gente tem aqui, esse material é um material que vocês encontram na internet. Então, nós vamos falar sobre a 13ª doutrina da igreja, tá? O remanescente e sua missão. Tudo começa assim com a grande apostasia da igreja. A perseguição da igreja cristã ocorreu inicialmente sob a Roma pagã, depois a partir da apostasia gerada em suas próprias fileiras. Então, lá no início, Satanás, ele se rebelou contra Deus. Infelizmente, isso aconteceu. E o que ele estava lá no céu, era um anjo perfeito, era um anjo que tinha sua posição, era o querubim, e tinha uma alta posição, mas isso ainda não estava bom. Então, houve o quê? Uma insatisfação em seu coração. E ele, então, queria ser igual a Deus. E, neste momento, mistério da iniquidade, o pecado, surgiu no coração desse anjo. E uma rebelião começou lá no céu. Nós sabemos disso. E o que acontece nas cenas, dos próximos capítulos é que essa rebelião, ela fez com que muitos anjos também tomassem partido. E eles decidiram seguir vamos dizer assim, a influência maligna de Satanás. E ele foi expulso para a terra. Mas com ele estava sozinho? Foi expulso sozinho? Não, né? Ele foi expulso com 1/3 dos anjos.
E aí começou a grande tristeza aqui nessa terra, porque ele começou a perturbar as pessoas, aqueles que seguiam ao querido Jesus. E essa perturbação, essa perseguição, ela começou com o próprio Jesus. Que Jesus é o remanescente de todos. Né? Então, desde bebezinho, Satanás já começou a perseguir. Lembra da matança que teve das crianças? Então, Jesus estava incluso para ser morto ali. Era por causa de Jesus, né? Perseguição a Jesus, que teve toda aquela matança. E Satanás, ele foi fazendo as investidas dele. Sempre, tudo que Jesus fazia, ele estava ali perturbando, incomodando, querendo destruir a Cristo Jesus. E o tempo foi passando. E ele percebeu que com Jesus não adiantava ficar querendo fazer armadilhas, porque Jesus era muito maior do que tudo que estava acontecendo. Então, todas as investidas que Satanás fazia contra Jesus, ele não conseguia derrotá-lo. Amém por isso? Amém, né? Graças a Deus. E aí, o que ele faz? Ele vai perseguir outras pessoas. Bom, já que com Jesus não dá certo, ele é muito forte, ele é poderoso, eu não tenho condições de ficar ali nessa batalha, nessa guerra contra ele. O que eu vou fazer? Eu vou perseguir outras pessoas. E quem são essas pessoas? Nós vamos ver aqui na Bíblia. Se você tiver com a sua Bíblia digital ou física, ou se você não estiver, não tem problema. Eu vou ler aqui para você. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, fiz toda essa retrospectiva ali com o céu, a queda, essa perseguição contra Jesus, para nós chegarmos nesse ponto aqui. Então, o inimigo agora, ele vai contra os remanescentes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo Jesus. E ali, quando fala em Apocalipse, 14:17, o dragão irou-se contra a mulher. Mulher, aqui na Bíblia, significa a igreja, tá bom? Então, às vezes, vou falar algumas coisas assim, que já é do conhecimento de vocês, mas é apenas para nós reforçarmos, tá certo? E aí começa todo um processo de perseguição contra a igreja dos apóstolos, a igreja, quando Jesus esteve aqui na terra, ele tinha os seus discípulos, os seus apóstolos, que faziam a vontade dele. E depois ele ascendeu aos céus, o Espírito Santo veio como consolador, e eles tinham que continuar essa missão. E ali eles estavam, era a igreja verdadeira, a igreja pura, a igreja do amor ao próximo. Mas no decorrer de tudo isso, aconteceram algumas influências que mudaram assim totalmente o rumo da igreja. E aí que a gente vai comentar um pouquinho a respeito dessa grande apostasia. Até aí tudo bem? Tá dando para entender? Pastores, por favor, tá? Então, agora a gente vai entrar num outro quadro. A perseguição era bastante contra Cristo Jesus. Aí ele ascendeu aos céus, ficaram os discípulos, os apóstolos, dando continuidade à igreja de Cristo, porém, tinha algumas pessoas que não estavam interessadas nesse crescimento e não queriam jamais que o evangelho fosse pregado, e quem estava guiando tudo isso, com um pano de fundo, era Satanás, o inimigo, ok? E aí houve o surgimento, à medida que a igreja abandonou o seu primeiro amor, então, com as influências seculares, naquela época mesmo, a igreja foi abandonando o seu primeiro amor. E também a pureza da doutrina. E esse compromisso entre paganismo e cristianismo conduziu à formação, ao surgimento do homem do pecado. Um gigantesco, o que vem a ser esse homem do pecado, Um gigantesco sistema de falsa religião, mistura de verdade e erro. E a gente vê isso nitidamente, sempre assim, a verdade misturada com o erro, que para confundir, para enganar, para tirar as pessoas, os cristãos do caminho correto, do caminho certo. E isso a gente pode trazer para a nossa realidade também.
não é mesmo? Hoje, infelizmente, nós também somos tentados a sairmos do caminho correto. Nós sabemos o que é certo, mas muitas vezes as influências do mal, eu digo do mal porque, né, Deus não quer nada de ruim para a gente. As influências do inimigo fazem com que a gente desvie, venhamos a desviar o nosso olhar de Cristo Jesus. Belisário General Justiniano libertou Roma em 538 depois de Cristo. Agora, o que acontece? A grande apostasia. O bispo poderia exercer as prerrogativas do decreto de Justiniano no ano de 33. Ele poderia fazer crescer a autoridade da Santa Sé. Assim começaram os 1260 anos de perseguição previstos pela profecia bíblica. Então, nós tivemos ali, de 538 a 1798, sim, esses 1260 anos de perseguição à igreja, tá? E aqui o que acontece? Essa igreja, não sei se vocês já perceberam, mas é a igreja, né, católica que estava tomando conta de tudo, a Roma pagã, tá? Isso tem que ficar bem claro para a gente. Por que entrou o paganismo dentro da igreja? Devido a essa questão da Roma pagã. E aí o que acontece? A igreja passou por um momento assim, bem difícil, bem delicado e de muito sofrimento também. Finalmente, em 1260 anos depois, a Igreja Católica Romana recebeu uma ferida mortal. O governo francês ordenou a Napoleão que tomasse o Papa como prisioneiro. Tá? Teve uma situação na história onde o Papa foi tomado como prisioneiro nesse governo. Sob suas ordens, o general Berthier entrou em Roma e proclamou o fim do governo civil do papado, levando o Papa como prisioneiro. Berthier conduziu até a França, onde ele morreu no exílio. Então, teve esse período da história, onde Berthier, mas foi assim, por um pouco tempo, ele tirou toda essa autoridade do Papa. Porém, né, as pessoas acharam, bom, agora vai estar tudo resolvido, agora vai caminhar tudo certinho, o povo vai voltar ao arrependimento e vai continuar a igreja funcionando como deveria ser. Não, ledo engano. O que acontece? Algumas doutrinas não bíblicas contribuíram para o surgimento do protestantismo e ainda hoje separam protestantes e católicos romanos. Então, com todos esses acontecimentos, a Igreja Católica ela sempre teve assim, muita influência, que era a religião, eles era o governo, né, aliado à religião. Então, assim, uma mistura mesmo. E eles tinham uma autoridade muito forte. E aí algumas doutrinas também surgiram com isso, totalmente equivocadas, tá? Essa baseou-se na suposição de que Cristo tornou Pedro a cabeça visível da igreja, que é o Papa, o sucessor. Até hoje, né, nós temos as pessoas que têm essa convicção de que o Papa foi escolhido, né, por Deus, é escolhido por Deus para dirigir a igreja. Ele é um representante de Deus aqui na Terra. Então, como nós que somos adventistas, precisamos ter clareza em todas essas questões. Às vezes assim você fica, nossa, mas às vezes tem pessoas que conversam com você ou trazem alguns pensamentos. Nós como igreja adventistas, cristãos, guardadores do sábado, nós precisamos ter em mente de que tudo isso fez parte da história e são profecias bíblicas, profecias que já se cumpriram e profecias que irão se cumprir, ok? O que eles colocam muito também, que é importante a gente saber, que a doutrina que mais fortemente contribuiu para o prestígio e influência, né, de Roma foi a de que ele é infalível, ela é infalível. Em acordo com isso, a literatura católica contribui prerrogativas divinas a seu líder. Então, nós sabemos, né, não vou entrar aqui em detalhes, mas tem a questão do purgatório, né, doutrinas que foram colocadas pela igreja, que é assim, muito forte entre eles, mas que a gente precisa saber. Eles tinham a questão assim, da confissão. Então, como era colocado como ele é infalível, ele é colocado uma figura, né, de um homem no lugar de Deus. Como se tudo que ele decide, tudo que ele fala, todas as leis devem ser cumpridas, porque, afinal de contas, ele não falha. Seria esse o pensamento, tá?
Em vez de confiar em Cristo para o perdão dos pecados e para a eterna salvação, os crentes fizeram repousar sua fé em papas, sacerdotes e prelados, né? Que é a questão bem forte deles, onde deixa bem claro a mentira com o erro. E lembra que Satanás, ele queria ser igual a Deus. Então aqui a gente vê o mesmo sentido, né? Uma pessoa, um ser humano, só isso? Um ser humano querendo se colocar no lugar de Deus para que as pessoas o adorem como Deus deve ser adorado. Muito bem, mas então deixa eu voltar aqui com vocês pelo seguinte. O remanescente. Quem são, né, os remanescentes? Remanescente, a palavrinha, a gente vai dar uma pesquisadinha. Eu comentei uma vez que eu preguei ali na igreja, que a gente vê, né, como o resto, né? Mas estranho, né? Assim, resto de comida, a gente não gosta disso, né? Mas não, a minoria, aqueles que permanecem fiéis a Deus, aqueles que foram separados por Deus para seguir adiante com a mensagem, ok? E os remanescentes somos nós, somos cada um de nós. Então, e nós temos uma missão. Altivir, são só 5 minutinhos, isso? Ah, tá. Então, podem ficar à vontade aqui. As características, né, dos remanescentes. Então, nós podemos achar ali. Pastor, poderia ler para a gente, alguém que está com a Bíblia? 14, Apocalipse 14. Apocalipse 14, 6. Fiquem à vontade. 14 e 12, por favor, pastor. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, aí Apocalipse está dizendo, né, que são os que guardam. A paciência dos santos são aqueles, né, que guardam a fé em Jesus. Então, são características bem marcantes na nossa vida, de pessoas que guardam a fé em Jesus, de pessoas que amam a Jesus e que amam o caráter de Jesus. Nós estamos aqui hoje para aprendermos um pouquinho mais de como nós nos dedicarmos a Deus, de como nós entendermos a palavra de Deus para que essas características, elas sejam genuínas e vistas em nossa vida. Então, o remanescente é aquele que anda ao lado de Jesus, é aquele que faz a vontade de Deus, que guarda os mandamentos de Deus. E esse guardar os mandamentos de Deus não são apenas, né, 2 da minha preferência. Então, eu escolho 2 que eu gosto mais, aí eu guardo esses mandamentos. Não, mas guardo os mandamentos de Deus na íntegra, de coração, de verdade. E ama aquilo que Deus fez, que crê na palavra de Deus. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, as pessoas olhavam para ele e, por mais que aqueles que não gostassem dele, mas eles viam que ele era uma pessoa diferente. E nós, quando as pessoas olham para nós, elas também veem em nós pessoas diferentes? Você já teve a alegria de uma pessoa olhar para você e falar assim: poxa, eu me sinto bem na tua presença? Nossa, você transmite algo tão agradável. Nossa, quando você fala, me traz paz. Sabia que nós temos que transmitir a paz que vem de Cristo Jesus? Por quê? Porque nós somos aquele povo que sobrevive a cada dia às batalhas, às investidas, às armadilhas do inimigo. E assim são os remanescentes, desde lá da fundação do mundo. Jesus, o principal remanescente. Aí nós tivemos também Noé. Vocês lembram da história de Noé? Noé, um homem que pregou por muito tempo para pessoas que zombavam da pregação dele. Hoje em dia, nós também, como remanescentes,
da palavra, remanescentes do povo de Deus, nós também pregamos a volta de Jesus. E vai ter algumas situações, ou já acontece na sua vida, comigo já, das pessoas que não creem em Deus, de zombarem da gente, de duvidarem, de criticarem, de tratarem mal. Noé é a mesma coisa. Mas o que acontece? Ele foi firme, ele perseverou na palavra de Deus. E ele falou assim, sabe o quê? Deus está pedindo para eu construir um grande barco, uma arca, independente se está chovendo ou não. Eu não estou vendo chuva, porque eu caía um orvalho, né? O que ele conhecia no orvalho. Independente se está chovendo ou não, eu vou fazer essa arca. Eu vou construir esse grande barco. E o que aconteceu? Quem que entrou no barco? Quem foram os remanescentes naquele momento, naquela época? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e a esposa deles. E os animaizinhos, que Deus bondosamente foi conduzindo, ninguém precisou falar nada, o anjo do Senhor ia encaminhando eles. Então, Noé, um remanescente. Mas temos só esse personagem? Jamais. Temos muitos outros personagens na Bíblia que deram continuidade à palavra de Deus. Nós temos Abraão, que permaneceu, fiel à palavra de Deus, um homem com coração bom e obediente. Para ele, dava muito bom ficar no lar dele, na casa dele, em Ur dos Caldeus. Ele tinha condições, se você ler a Bíblia, ele tinha excelentes condições financeiras. Ele estava bem, porém ele recebeu um chamado para ir para uma outra cidade, uma outra nação, e assim começar uma nova vida. Ele disse não, ele titubeou, ele ficou pensando, será que eu faço isso? Nós hoje, se nós recebêssemos um convite desse, às vezes pastores, outras pessoas assim, nas suas profissões, recebem chamados. E às vezes assim, será que eu vou? Será que eu devo ir? Existe isso, nós somos humanos. E ele simplesmente disse, eu vou. E nós sabemos, das grandes maravilhas que Deus operou na vida de Abraão. Se tu uma bênção, e ele foi uma bênção, e uma grande nação, descendentes, Deus disse, eu te darei uma grande descendência, e nós sabemos que ele teve mesmo, e até hoje, nós estamos aqui, certo? Então, se eu fosse citar para vocês mesmo irão reconhecer, e ao estudar a sua Bíblia, vocês vão perceber quantos e quantos remanescentes durante toda a história o Senhor manteve. Lembrando que sempre os remanescentes, eles são a minoria. Já ouviram essa palavra? Minoria. Os remanescentes não são muitos, mas são a minoria. E nós, como adventistas do 7º dia, nós somos remanescentes. Nós temos que acreditar nisso. Nós temos que falar, não, nós somos remanescentes. Nós temos uma missão para cumprir aqui nessa terra. E qual é a missão? Apocalipse 14:6. Por gentileza, os nossos queridos que estão aqui conosco, achando, leia ali para a gente. Apocalipse 14:6. Qual que é a missão do remanescente agora? Alguém gostaria de ler? Pode ler? Obrigada. Pode continuar ali, fazendo favor. Ok, obrigada. E ali, no versículo 12, diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Aqui, em Apocalipse 14:6, é a nossa missão, tá, pessoal? A nossa missão é fazer o quê?
é pregar o evangelho eterno. Então, esse evangelho verdadeiro, puro, levar as pessoas ao arrependimento e para que elas possam tomar sempre uma decisão ao lado de Jesus. Eu sempre ouvi falar assim, se Deus, o poder dele é tão grande, que se ele quisesse a pregação do evangelho seria assim, ó, rapidinho. Mas simplesmente, Deus ele precisa de nós. Ellen White diz que nós nascemos como missionários no reino de Deus. Então, o que acontece? É minha obrigação, é a sua, de cada um de nós, de levarmos essa mensagem para outras pessoas. Alguns aqui têm meses que se batizaram, outros 1 ano, 2, outros 20, 30. Agora, o que não pode acontecer é eu ter esse conhecimento da palavra de Deus e eu esconder para mim. Vai resultar em alguma coisa? Não, né? Nós não estaremos cumprindo a nossa missão, remanescente e sua missão. Então, nós precisamos, o chamado em Apocalipse 14, 6, assim, vamos proclamar o evangelho eterno, o evangelho verdadeiro, o evangelho da paz, o evangelho que modifica vidas. E ao modificar as vidas, nós temos que lembrar que lá na Babilônia, na apostasia, na igreja só de maldades, na igreja falsa, nas igrejas, existem o quê? Muitas e muitas pessoas que amam a Jesus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque muitas vezes, nós nos sentimos superiores. Nós temos conhecimento, nós sabemos a verdade. Então, eu não preciso me preocupar com aquele que está lá. Não, um chamadinho para todos nós aqui. Jesus está dizendo assim, você que tem conhecimento da verdade, que é um remanescente, você precisa tirar lá da Babilônia, ali na Bíblia diz, caiu a grande Babilônia. Que o quê? Que traz as falsidades, as doutrinas falsas, aquilo que não presta. Mas dentro dessas denominações, que nós não precisamos citar os nomes, tem pessoas maravilhosas que estão buscando a verdade e que são filhos de Deus. E qual que é o nosso papel? Qual que é a nossa missão? Trazê-las para o aprisco do Senhor. Nós precisamos ter esse desejo, essa vontade, esse fervor dentro do nosso coração para falar assim, poxa, Senhor, o Senhor olhou para mim um dia e falou, venha para cá, venha para a verdade, venha viver uma vida de comunhão com Deus, comigo, porque eu te amo e com amor eu te atraí. E por que a gente não faz a mesma coisa com os outros? Não é mesmo? E aí continua dizendo que nós precisamos pregar o evangelho eterno, nós precisamos mostrar que existe o erro, a falsidade, nós precisamos amar essas pessoas, que estão no outro aprisco, e a mensagem ela precisa continuar, porque vai existir um juízo, E esse juízo não é um juízo, para a gente ficar com medo, para a gente ficar sofrendo. Nossa, vai ter um juízo. Sabia que tem pessoas dentro da igreja adventista que sofrem por causa do juízo? Porque não tem essa compreensão do real sentido. O juízo é para deixar claro o grande amor de Deus por cada um de nós. Então, nós teremos somente 2 grupos. Aqueles que não aceitaram, foram chamados, foram tocados, participaram de reuniões, receberam convite para participar de Semana Santa, ouviram músicas lindas, mas o coração ficou fechado. Eles não tiveram desejo de aceitar a Deus, mesmo tendo oportunidades. E vai ter aquele outro grupo que não, aqueles que nós lemos ali em Apocalipse, que eles permaneceram fiéis, permaneçam fiéis até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse grupo, eu quero afirmar aqui, nessa tarde, nosso primeiro encontro, eu quero afirmar que esse grupo somos nós. Vocês acham que somos nós? Vocês se colocam como os remanescentes? Sim, todos nós. Você está aqui porque você acredita na volta de Jesus. Nós somos adventistas do 7º dia. Nós acreditamos no advento de Cristo Jesus.
E um remanescente, além de muitas funções, muitas características, as que eu citei aqui, pouquíssimas, mas a principal delas, amar ao próximo, pregar o amor de Jesus e o quê? Viver a palavra verdadeiramente. Nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos fazermos as nossas orações, nós precisamos ter comunhão com Deus. E daí você vai olhar na história você vai olhar assim, a história da igreja e você vai falar assim, poxa vida, eu sou um abençoada, porque eu faço parte desse povo. Amém? Olha só, os minutos, né, já passaram, já deu 30 minutos aqui. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, que vocês irão receber esse material aqui, ó. Essa apostilinha é para você, tá bom? Você vai estudar. Aqui tem a história da nossa igreja, fala das igrejas, né? Das 7 igrejas, muito interessante, que toda a história do remanescente, pode entregar, fazendo favor. E fala do surgimento, fala dos pioneiros da nossa igreja, da educação adventista. Então, assim, é um livro bem completo, uma apostilinha que, inclusive, no final tem até um certificado para vocês, tá bom? Então, não deixem de ler, que o que a gente comentou aqui foi muito breve, né? Foi bem superficial, mas aqui vai ajudá-los a compreender melhor, tá certo? Então, seria isso, né, pastor? Que Deus os abençoe, foi um prazer estar aqui com vocês, tá certo? Uma ótima tarde.